Olá amigos, olá irmãos. Antes da mensagem de hoje, cantem comigo a música que aparece na sua tela. Confiei no meu Senhor. Confiei no meu Senhor e Ele me ouviu, do pecado me livrou e a vida em mim surgiu. Cristo, honra, glória e louvor. Os meus pés guiam no bem, um sol em mim nascer, minha vida há de ser. O assunto de hoje é a história do personagem bíblico chamado Jó. Eu creio que vocês já ouviram falar de Jó, quem sabe você já leu na Bíblia. Logo no primeiro capítulo de Jó, nós descobrimos que Jó era um homem honesto, trabalhador, um excelente pai de família. A Bíblia relata que Jó era um homem íntegro, um homem honesto, que era temente a Deus e se desviava do mal. Quer dizer, Jó não praticava aquilo que é errado. Jó amava a Deus acima de tudo. E pelo fato de Jó ser um homem íntegro, honesto, trabalhador, um homem justo, temente a Deus, por esse fato, Satanás um dia discutiu com Deus sobre a vida de Jó. E Satanás disse para Deus que Jó era um homem que o amava, que o servia, porque Jó era interesseiro, que Jó fazia isso somente porque Deus o abençoava muito. Então que Jó servia a Deus apenas por interesses materiais. E Deus então permitiu que Satanás mexesse na vida de Jó, para ficar provado para Satanás que Jó não era aquilo que Satanás imaginava dele. E aí nós sabemos então o que aconteceu, né? Satanás, amigos e irmãos, não deu um fim na vida de Jó, porque Deus colocou limites na sua atuação com respeito a Jó. Se não fosse assim, Satanás teria acabado com a vida de Jó. Mas dentro do limite que Deus colocou para ele, ele acabou com tudo, deixou Jó na mais completa miséria. Humanamente falando, era impossível resolver todos os problemas que Satanás colocou na vida de Jó. Mas quando a pessoa conhece a Deus e confia em Deus, não importa a situação, Deus sempre fará um milagre. Ou o milagre sempre acontece na vida daquele que confia em Deus.
Eu quero que você leia comigo o que está escrito no livro de Jó, no capítulo 42 e o versículo 10. Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo e lhe deu em dobro tudo o que ele tinha antes. Esse texto nos apresenta, irmãos e amigos, uma mensagem maravilhosa, uma mensagem fantástica. E eu quero destacar 3 coisas importantes que aparecem nesse verso. A primeira coisa é que esse verso nos diz que Deus, o Criador do universo, é o Deus Todo-Poderoso. Notem que o texto diz que Deus libertou Jó do cativeiro e mudou a sua vida completamente. E para mudar a vida de Jó, Deus precisou primeiro quebrar todas as correntes que prendiam Jó, ou seja, as correntes que Satanás prendeu Jó. Deus curou todas as feridas que Satanás havia colocado em Jó. Deus tirou do coração de Jó todas as dúvidas e todas as queixas que ele tinha contra Deus. A segunda coisa importante no texto é que Deus mudou a vida de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E aqui há uma bela lição para todos nós. Observe o seguinte: enquanto Jó discutia com os seus amigos, tentando se defender das acusações, enquanto ele tentava se justificar dizendo que era inocente e que não havia feito nada de errado, enquanto ele agia assim, Deus não podia agir em seu favor. Mas no momento em que Jó deixou de pensar em si, quando ele deixou de olhar para si e passou a se preocupar com os seus amigos, foi justamente nesse momento que Deus agiu em sua vida e mudou tudo. E aqui então nós temos agora a terceira coisa importante, é o fato de Deus ter devolvido a Jó tudo em dobro, tudo aquilo que ele havia perdido, ou seja, que Satanás lhe tirou. Deus devolveu tudo em dobro. Você sabe por que a história de Jó aparece na Bíblia? Sabe? Se você não sabe, eu vou dizer. A história de Jó foi colocada na Bíblia para servir de lição para nós. Porque através da história de Jó, nós aprendemos que Deus age em nossa vida quando nós confiamos inteiramente nele. Deus quer que nós desfrutemos das suas bênçãos, da sua bondade, do seu amor e das suas misericórdias, muito mais do que aquilo que nós temos desfrutado. Através da história de Jó, Deus nos diz que se confiarmos nele, ele nos dará muitas bênçãos em dobro. Existe uma coisa, irmãos e amigos, que deve ficar bem clara para nós. É que existe uma batalha entre o bem e o mal. E nessa batalha todos nós estamos envolvidos. A vida de Jó é uma prova de que nessa disputa entre o bem e o mal sempre será derrotado. Por isso nós devemos confiar em Deus e permitir que Deus lute por nós, porque Deus sempre será o vencedor na luta entre o bem e o mal. Ficou claro na vida de Jó que Satanás, ele é impotente quando ele luta com Deus. Quando ele luta conosco, nós somos fracos, nós podemos perder. Mas quando Deus luta por nós, nós nos tornamos vencedores, porque Deus é o vencedor. E foi isso que aconteceu na vida de Jó. Deus lutou por Jó, porque Jó confiou nele. Devemos dar graças a Deus, porque assim como Deus colocou limites para Satanás, para que ele não destruísse a vida de Jó, Deus também coloca limites para que Satanás não nos destrua. E na Bíblia tem um verso muito importante que diz assim, que as misericórdias de Deus são a razão de nós não sermos consumidos. Deus pôs limites para Satanás sobre a vida de Jó, porque Deus sabia que Satanás queria
era dar um fim na vida de Jó. Você já viu falar em queima de arquivos? Já, não é? Pois é, Satanás queria fazer uma queima de arquivo, porque Jó era uma testemunha fiel de Deus aqui na terra. Existe um outro fato curioso na história de Jó também, está relatado ali em Jó capítulo 2, verso 9. Fala que a esposa de Jó, ela não suportou as provações que veio na sua família, e ela pediu que Jó amaldiçoasse a Deus e morresse. Olha que coisa terrível, né? Que pedido que ela fez para o marido: amaldiçoar a Deus e abandonar a Deus. Mas o que foi que Jó respondeu para ela? Jó disse assim: ainda que Deus me mate, nele eu confiarei. Que resposta, hein? Sabe, eu fiquei pensando que é essa atitude que Deus quer ver em nosso coração quando passamos por diversas provações. Nós estamos passando numa fase terrível. Todas as pessoas, todos os países foram envolvidos com essa pandemia. E essa pandemia tem trazido muitas provações para as pessoas. Eu penso que este é o momento de nós lembrarmos da história de Jó, porque na história de Jó nós aprendemos lições importantíssimas para a nossa vida, e como nós temos paciência, e como confiar em Deus, e como suportar as aflições. Sabe, amigos e irmãos, foi o poder de Deus, foi o amor de Deus, foram as misericórdias de Deus que fizeram com que Jó recebesse tudo em dobro aquilo que ele havia perdido. E para terminar, eu quero fazer um apelo para você, ou para vocês que me assistem. O apelo é para continuar confiando sempre em Deus, mesmo naqueles momentos quando parece que Deus esqueceu da gente, quando parece que nós não percebemos Deus na nossa vida. Nessas horas nós devemos confiar em Deus. Devemos orar mais uns pelos outros. Devemos orar pela salvação das pessoas. E Jesus incentivou os discípulos a orar até mesmo pelos seus inimigos. Será que não é isso que Deus está esperando que façamos para que Ele possa também mudar a nossa vida e nos dar bênçãos em dobro? Esse é o apelo que faço para você. Confie em Deus. Ore mais a Deus. Ore por você, mas ore também pelas pessoas. Ore pela salvação das pessoas. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Quem sabe Deus está esperando isso também de nós. Por isso, vamos confiar em Deus e orar mais. Agora eu quero fazer uma oração. E se você tem um pedido de oração, você pode escrever aí nos comentários. Se você quer agradecer a Deus também, pode escrever aí. E durante toda a semana nós estamos orando pelos pedidos. Agora, se você puder, onde você está aí, feche os olhos, vamos orar a Deus. Ó Pai querido, Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelas bênçãos que nos tens dado. Muito obrigado, Senhor, por tua palavra que nos revela coisas maravilhosas. Muito obrigado por tua palavra que nos anima sempre a confiar no teu poder, no teu amor, nas tuas misericórdias. Querido Pai, nesta hora pedimos uma bênção sobre todas as pessoas que estão acompanhando conosco esse estudo. Por favor, venha ao nosso encontro. Assim como Jó confiou no Senhor, nós também queremos confiar. A despeito de tudo que acontece conosco, a nossa vida pertence ao Senhor. Então, Senhor, manifesta o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia na nossa vida. Age por nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.